Bom dia, terceiro ano! Você já acordou, claro, né? O Enem tá te chamando, ei! Alô, ó os galos cantando, ó os gatinhos, ó os passarinhos. Vamos juntos! Ou, elipse. Gente, hoje nós vamos ver elipse. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque você não tem elipse na apostila. Então é tudo caderno mesmo. Então preste muita atenção e muito simples também, muito fácil. Terceiro ano, olha só, quando a gente trabalha a elipse, a gente também vai trabalhar com equação, só que tem uma característica muito interessante. Olha só, a elipse, meu desenho é maravilhoso. Mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso aqui, a elipse. A elipse, ela pode estar, o eixo maior pode estar na horizontal, no eixo X, que a gente chamaria assim, ó, A1, A2. Quando os focos de uma elipse, pessoal, sempre vão estar no maior eixo. Então aqui, se você olhar, o meu maior eixo está no eixo X. A gente poderia chamá-la de elipse na horizontal. Então aqui eu poderia dizer que seria o foco 1, aqui você teria o foco 2. Mesma distância, sendo que o seu centro está na origem, tá? Pode estar fora da origem, pode, mas hoje nós vamos ficar com a elipse no centro, na origem. Aí você teria aqui o seu eixo menor, B2 e B1. Aí, pessoal, eu já fiz um desenho aqui para ficar mais bonitinho, mais rápido. Já vou colocar pronto aqui para vocês, pra gente não perder tempo. Ó, preste atenção. Tá aqui a elipse. Já escrevi algumas coisas que você precisa. Tá aqui. Mas também eu tenho essas coisas aqui, pessoal. Eu também fiz no anexo para você ter, ok? Então, olha só, eu tenho aqui a elipse, ela está no eixo da horizontal, eu tenho A1, A2, o eixo maior, né? O eixo menor, B1, B2, tem o foco. Aí eu tenho este ponto aqui, este ponto na elipse. Olha que interessante, isso é muito importante. Qualquer ponto da elipse, de F1 até F2, a soma de F1, P1, F2, P2 sempre vai dar 2A. Ou seja, se você pegar e abrir esta medida aqui, vai dar exatamente este comprimento. Essa é uma característica muito interessante da elipse, ok? Então, ó, é o que eu escrevi aqui, ó, F1, P1, ou seja, F1, P1 mais F2, P1 é igual a 2A. Aí eu coloquei um P2 aqui embaixo. Então, eu teria F1, P2, mais F2, P2, também 2A. Qualquer ponto que você tiver na elipse, chegando aqui em F1 e F2, a soma sempre vai dar 2A. E você tem que entender que 2A é exatamente, ó, eu fiz esse desenho daqui até aqui, ou seja, é exatamente o eixo maior, a distância do eixo maior, 2A. Ok? Outra questãozinha aqui que eu queria ver com vocês. De F1 até F2, a distância daqui até aqui é 2C. Se eu tenho daqui até aqui 2C, claro que eu vou ter do centro até F1, C. Do centro até F2, eu vou ter C. Lógico, somando os dois eu tenho 2C. Assim como do eixo menor, de B1 até a origem, eu vou ter B. Da origem até B2, eu vou ter B. Ou seja, de B1 até B2, eu vou ter 2B. Aqui, ó, a distância de B1 até B2, 2B. Assim como a distância de A1 até A2, eu vou ter 2A. Dá um zoom aí para você enxergar melhor, ok? Aí, pessoal, elementos da elipse. Você tem F1, F2, que são os dois focos que nós temos. Ele sempre vai estar no maior eixo. A distância de F1 até F2, como eu disse para vocês, é 2C. Logo, daqui até aqui é C, como eu tinha mostrado. Que é chamado também de F1 até F2, distância focal. O ponto O é exatamente o centro. É o ponto médio entre F1 e F2. Como eu disse para vocês, aqui está na origem, mas pode estar fora da origem?
Pode, mas é muito normal estar na origem, mas pode estar fora da origem também. Nem sempre o centro, como eu disse para vocês, vai estar na origem do sistema, ok? Outra coisinha aqui, nessa elipse, B1 e B2 é o eixo menor. E eu poderia falar que essa elipse, ela está na horizontal. Olha que interessante. Gente, aí aqui venho... Vou fazer desse lado, podia ser desse? Se você olhar aqui, nós temos um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo é exatamente esse triângulo que está aqui em cima. Se você olhar daqui até aqui é B, que é a distância de B1 até o centro, é o B. Daqui até aqui é o C. Eu não posso falar A, porque meu eixo maior, ele é chamado de distância de A1 a A2, mas ele é exatamente 2A. Só que do foco até o centro, eu tenho C. E aí, se você vê que é um ponto na elipse até o foco, um ponto na elipse até o foco, sempre vai dar 2A. Então, aqui eu posso falar que eu tenho A. Então, você vai ver que a gente vai usar muito Pitágoras. Muito, 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 ok? Então, e a outra coisinha que eu quero mostrar para vocês é a excentricidade. O que é excentricidade? Excentricidade é para você saber se a origem, se a elipse ela vai ser mais redondia ou mais esticada. Gente, a excentricidade é a razão entre a distância focal e o eixo menor, ou seja, C sobre A. Percebe? A distância entre o eixo focal, meu eixo focal é 2C. A distância de A é 2A, cortando C sobre A. E não esqueça que o A sempre vai ser maior. Por isso que eu escrevi aqui, ó. Como é C sobre A sua excentricidade sempre vai ser 0, sempre 0, Então, é o que eu mostrei aqui. A excentricidade está entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, mais arredondada vai ser minha elipse. Quanto mais próxima de 0, mais reta vai ser minha elipse. Aqui é como se eu fizesse assim, ó. Essa elipse aqui, bem redondinha, uma circunferência. Significa excentricidade 0. Por que excentricidade 0? Porque o meu C é 0. Se o meu C é 0, você tem uma excentricidade 0, certo? Quanto mais eu vou falar esticando essa elipse, maior vai sendo a excentricidade. Por exemplo, olha essa elipse aqui. Claro que essa elipse estaria na vertical e não na horizontal. Poderia estar na horizontal, mas eu desenhei na vertical. Percebe que os focos estão no eixo Y e a excentricidade dela é 0,4. Existe uma excentricidade 1. O que seria a excentricidade 1? A excentricidade 1, você teria um segmento de reta, certo? Isso aqui seria uma excentricidade 1, que na realidade deixa até de ser uma elipse. Ela está entre 0 e 1. Ela nunca vai ser 0, porque se for 0, ela é uma circunferência. E também não vai ser 1, porque se ela for 1, você tem então um segmento de reta. A outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, deixa eu trocar aqui a minha folha, que já está prontinha aqui, ó, é a equação da elipse. A equação da elipse é muito grande. Eu não vou mostrar agora aqui no vídeo o desenvolvimento dessa equação, não vou. Depois eu posso mostrar para vocês. A equação da elipse, ela tem essa cara aqui, ó. X ao quadrado sobre A ao quadrado, mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado, sempre igual a 1, sempre. X ao quadrado e Y ao quadrado, isso nunca vai mexer, sempre X ao quadrado mais Y ao quadrado. Agora a característica aqui para nós, que eu gostaria de chamar a atenção, é A ao quadrado e B ao quadrado. Se o teu foco estiver no eixo X, então você teria X ao quadrado sobre A ao quadrado, porque A é o maior eixo, certo? Agora, se ela tivesse desta forma aqui, ó, o meu foco estivesse no B, aí eu teria X ao quadrado sobre B ao quadrado, porque meus focos estão no Y. E o meu A ao quadrado estaria sobre Y ao quadrado, ok? Eu vou mostrar mais exemplos em relação a isso, certo? Bom,
Aí, preste atenção, preste atenção. Essa elipse é o que a gente chama de elipse na horizontal. E não esqueça que o A, ele sempre vai ser maior. É lógico, o A é a maior medida, porque o A é exatamente o eixo maior da elipse. O B vai ser menor. Então, olha só, a distância de P a F1 mais a distância de P a F2 é 2A. Ou seja, essa distância aqui, se você escorregasse, daria exatamente essa medida aqui, ó, de A1 até A2. Bom, a elipse horizontal é eixo Y. A ao quadrado sempre sobre x ao quadrado. A elipse vertical, o foco estaria no eixo Y, no eixo Y. Olha o que vai acontecer. Daí, o valor de B vai estar sobre x ao quadrado. Olha aqui, ó, mudou. Tá vendo aqui? Só isso que muda. O x ao quadrado vai ser sobre b ao quadrado e o y ao quadrado sobre a ao quadrado, ambos igual a 1, ok? E se o centro não for a origem, se o centro estiver fora da origem, nós fazemos x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado. Se ela for na horizontal, a ao quadrado sobre x e b ao quadrado sobre y. Se ela for na vertical, aqui no caso seria b ao quadrado e aqui a ao quadrado. Vamos fazer alguns exemplos, vou fazer uns 2, 3. E aí na atividade do E-Class tem para você fazer, tem a matéria e tem 2 exercícios, tem alguns exercícios para você resolver, ok? Então nesse caso eu tenho aqui, ó, determinar o centro, a medida dos eixos maior e menor e a distância focal. Ele quer determinar o centro. Bom, aqui foi dada a equação. Percebe? A equação está desarrumada, porque a equação sempre tem que ser igual a 1. Então, o que eu vou fazer? 16x ao quadrado mais 25y ao quadrado é igual a 400, certo? Ela pode vir desarrumada, a gente arruma numa boa. Como eu tenho que ser igual a 1, vou dividir tudo por 400. Tá aqui, ó, dividimos tudo por 400. Legal, eu consigo dividir 400 por 16. 400 dividido por 16, a gente tem 25. Então, aqui eu teria x ao quadrado sobre 25, mais 400 dividido... Você viu aqui? 400 dividido por 25 vai dar 16. Então, eu teria aqui, ó, y ao quadrado sobre 16 é igual a 1. Essa é a equação da elipse. Se você olhar, essa equação, ela está no centro. Ela está exatamente na origem. Então, o meu centro aqui, o centro é 0, 0. Ela está na origem, certo? A segunda coisa que eu gostaria de ver com vocês é a medida dos eixos, maior e eixo menor. Ou seja, eu preciso achar A e B. Se você olhar, vou fazer aqui, ó. Na realidade, eu tenho aqui, daqui até aqui, eu tenho um triângulo retângulo. Aqui eu tenho B, ok? Aqui eu tenho C e aqui eu tenho A. Ele tá pedindo o valor de 2B e o valor de 2A. Não esquecendo que este A aqui, 2A, é exatamente toda essa medida. Bom, se você olha aqui, o teu maior eixo está no eixo X. Por que eu sei que o meu maior eixo está no eixo X? Porque o meu maior valor está sobre x ao quadrado. Então, você pode fazer sem problema. O teu